Opa, voltamos aqui então para a nossa última aula, né? O nosso REC número 6, que fala sobre a prática de simulados. Então, o último, mas não menos importante REC que a gente vai apresentar aqui no curso. Então é o seguinte, a prática de simulados, ela tem como objetivo você se familiarizar com a dinâmica do exame, né? Você entender que tipo de questão que pode cair, com qual o tempo que você leva para responder, enfim. É você pegar o jeito do exame antes do exame. Além disso, você também aprender com os erros. Então não tem problema nenhum você errar no simulado. A ideia é que você erre mesmo algumas coisas, né? Para que você possa entender por que errou e quando chegar no exame você não erre, né? Então essa é a ideia mesmo. E aí eu tenho algumas dicas aqui para essa questão de prática de simulados. Então vamos lá. A primeira dica é o seguinte: não responda os simulados antes de estudar o conteúdo. Isso é péssimo. Por quê? Primeiro porque você vai errar um monte de pergunta, vai ficar desesperado e vai achar que não está preparado e não está mesmo. Mas o motivo principal, na verdade, é porque você já vai ter um primeiro contato com esse simulado, então você já meio que já vai começar a decorar algumas respostas antes de estudar o conteúdo. Isso é ruim, porque aí depois que você estudar o conteúdo, quando você voltar nesse simulado, você já vai estar meio viciado, já vai estar meio inclinado a responder as respostas que você sabe que é certa, né? Então, como não existe um número infinito de simulados, o melhor é você aproveitar os que existem para responder baseado no conteúdo que você realmente aprendeu, né? E não antes só por curiosidade. Então, é uma dica que eu te dou. A próxima dica ela parece meio óbvia, mas é importante. Leia a questão. Então, tem muita gente que fica nervosa, né? A gente já falou bastante disso, e começa a fazer leitura dinâmica das questões. Então, não faça isso. Mesmo usando lá o método 3x, da primeira onda, que eu falei que é o momento onde você pode responder de bate-pronto algumas perguntas, mas ainda assim você precisa ler a pergunta, tá? Você vai levar alguns segundos aí para ler completamente e com bastante atenção a pergunta. Então, leia cada questão e cada resposta com bastante cuidado, tá? Não tente ganhar tempo nisso, fazer leitura dinâmica, porque isso é péssimo também e vai dar zica. Então, leia a questão. Próxima dica aqui. Não faça o mesmo simulado duas vezes seguidas. Porque a mesma coisa que eu falei agora há pouco, né? Você já vai estar meio viciado, você acabou de ver as respostas daquele simulado, e se você fizer ele logo em seguida, você provavelmente vai acertar, o seu desempenho vai ser melhor porque você já meio que decorou as respostas. Então dá um tempinho, tenta fazer outros simulados, às vezes dá um tempinho de horas, talvez dias, para fazer o mesmo simulado que você fez agora. Não tem problema você repetir o simulado, mas dá um tempinho para você meio que esquecer as respostas e depois tentar responder baseado no que você realmente conhece, tá? Outra dica importante, assim, procure entender o motivo de você ter errado a questão. Isso é bem importante, né? Olha, por que eu errei? Porque eu associei o conceito X com o termo Y. Então agora eu já sei o que eu errei, na próxima eu não vou errar mais. Então tente entender o motivo, né, pelo qual você errou. Uma outra dica bem legal aqui é para você aumentar o seu aproveitamento sobre cada questão de simulado. Por quê? Como eu disse, cada questão vai ter uma resposta distrativa. As outras respostas, elas não se referem à pergunta em si, mas são respostas de outras potenciais perguntas. Então, no ambiente de simulado, vale a pena você aproveitar esse momento de estar fazendo o simulado e tentar lembrar de qual é a pergunta na qual aquela resposta, que não é a resposta desta questão que você está vendo, mas uma resposta de uma outra possível pergunta. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vai aparecer lá, qual é a definição de incidente? Aí vai ter 4 opções lá. E você vai escolher a resposta correta de qual é a definição de um incidente. Mas você tem outras duas respostas que se referem à definição correta de outros conceitos, por exemplo, o conceito do que é um evento, ou de que é uma mudança, o que é um erro conhecido, enfim. Tenta mentalizar também a qual termo, né, a qual assunto aquela resposta está relacionada. Isso é uma maneira de você aproveitar e potencializar o seu aproveitamento sobre cada pergunta do simulado. Outra dica aqui.
Num primeiro momento, não se preocupe em fazer o simulado dentro do cronograma, né, de contar o tempo e tal. Faz o simulado numa boa, pensa bastante, não tenha pressa em responder. Depois da primeira vez, numa segunda, terceira vez que você fizer, aí vale a pena você testar dentro de um cenário mais realista, né? Então você coloca um cronômetro, caso o sistema que você estiver usando não tenha, né, um cronômetro, então você coloca lá o seu próprio relógio, lá, um cronômetro do celular, para ficar contando o tempo e tenta fazer esse simulado dentro de 60 minutos, que é o tempo que você vai ter para fazer o exame. E aí você também já começa a calcular como é que está a sua dinâmica dentro do exame. E aí usa lá o método 3x, vê se está dando certo, enfim. É uma boa dica também. E por último, né, uma dica importante também, acompanhe o seu desempenho. Se você estiver indo bem nos simulados, e aí bem eu considero de 80% para cima, as chances de você chegar muito seguro para o exame, tendo esse desempenho nos simulados, é muito boa, tá? A chance de você passar no exame acertando de 80% para cima é muito boa. Então fica como um parâmetro para saber se você tem que estudar mais ou se você já está meio pronto para fazer o exame. Até porque você não vai ficar estudando a vida inteira, uma hora você vai ter que fazer o exame. Então esse é um bom parâmetro aí para sinalizar, um sinal, né, para você seguir em frente e fazer o exame. Então essas são as dicas, tá? E aí o que eu tenho de tarefa aqui para esse último REC é o seguinte: eu vou recomendar que você faça os simulados que estão aqui no curso, tá? Eu criei alguns simulados exclusivos para esse curso. A gente não está explorando, obviamente, exaustivamente todas as questões que poderiam cair no exame, até porque essa coisa de brain dump é ilegal, né? Eu nem poderia fazer isso, não são perguntas reais, mas são perguntas muito, 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 muito próximas às perguntas que já caíram e que podem cair no exame. Então é uma maneira legal de você estudar agora, praticando esses simulados. E na hora que você for praticar, eu queria que você usasse o que você já aprendeu sobre esse curso, né? Se você olhar o seu mapa mental, você usar as dicas de palavras-chave, de eliminação, todas as técnicas que a gente falou agora, usar o método X para fazer o simulado dentro de um tempo de 60 minutos. Enfim, usa tudo isso que a gente falou, todos os hacks que foram comentados aqui no curso, para fazer esses simulados. E eu espero que você vá bem, né? Depois de todo esse conteúdo, eu espero que você se dê muito bem, desejo sorte. E a gente finalizou agora essa questão dos hacks. E aí eu convido você para assistir uma última aula, nossa aula bônus, onde eu vou comentar mais um pouquinho sobre os possíveis caminhos que você pode seguir a partir de agora. Então, eu te espero aí para a última aula. Valeu!